Existe uma certa discussão em relação à definição do noir e em relação ao documentário policial ou ao suspense policial. Geralmente é relacionado com o foco que a investigação do crime tem. Se a gente tem figuras que estão investigando o crime que são que se diferenciam, né, do crime, né, que não são figuras ambíguas, que de fato a moralidade está bem clara, que eles são os heróis da história, a gente teria um suspense policial ou um documentário policial. Mas no caso, se a gente tem figuras que são ambíguas, que em alguma medida parece que tem alguma relação com o crime, então a gente teria o filme noir. Essas definições também servem também para a gente pensar a questão do giallo, né? Esse suspense, esse ciclo de filmes italianos de suspense e crime, né? E o policiotesco. Em alguns filmes, essa definição às vezes também fica um pouco obscura, é difícil às vezes você definir. Mas uma saída talvez vá por esse caminho, como é tratado no noir, né? A maneira que o foco da investigação é tratado, a maneira como o personagem que está investigando é tratado, o crime, acho que é uma boa saída para a gente definir de maneira mais rigorosa esses gêneros. E o filme de hoje, ele tem vários aspectos que em algum momento a gente poderia apontar como um filme de suspense policial. Algumas pessoas poderiam até apontar como elementos de diálogo nesse filme, que no caso é o Passeio da Noite, do William Friedkin. Eu vou começar fazendo uma sinopse do filme, em seguida eu vou fazer minha crítica sobre o filme. Em Passeios da Noite, lançado em 1980, acompanhamos um policial de Nova York, a paisana, que se infiltra na comunidade gay para investigar uma série de assassinatos brutais. À medida que se envolve no mundo sadomasoquista, o inocente detetive começa a perder a perspectiva e sanidade. Bom, eu acho que de cara cabe falar um pouco da fotografia. Quem cuidou da fotografia foi James A. Contner. Ele fez a coprodução de Buffy, a Caça-Vampiras, e também fotografou o Miami Vice. A gente tem várias cenas noturnas nesse filme, né, até por causa dos momentos nas boates, onde a gente tem esse uso dessa luz bem incidente, né, e um pouco o que contrasta bastante com as sombras. E numa entrevista eu vi ele falando que queria que o filme fosse em preto e branco, mas o filme é em cores, e esse uso do azul, a gente tem sempre esse azul muito intenso em várias cenas, dá esse caráter meio monocromático, que talvez remetesse a essa ideia inicial de fazer o filme em preto e branco. Então, eu acho que de cara a primeira impressão que a gente pode ter desse filme é justamente em relação a essa questão da fotografia noturna. A gente vai ter várias sequências nas boates, né, nesses locais fechados, esses planos médios, onde está acontecendo muita coisa, né? Onde está acontecendo de fato um bacanal, a gente vê várias pessoas, muita informação acontecendo, enquanto a gente tem o personagem do Al Pacino fazendo, se infiltrando, né, nesse ambiente. E a gente tem de novo essa incidência da luz azul, o que no fim das contas cria um certo aspecto de ser um tom mais frio. E a gente também tem isso nos ambientes externos, mas nos ambientes externos a gente tem esses planos mais abertos, e geralmente apenas um personagem às vezes, no caso geralmente a figura do Al Pacino, andando nesses ambientes externos, o que em alguma noção cria um certo aspecto de perigo. E até por ele a gente ter a noção do crime, a gente ter essa noção da investigação, criar todo esse suspense, e a gente tem essa noção de perigo e ao mesmo tempo esse tom frio da luz azul, que é sempre incidente, a gente tem essa luz azul muito incidente. Isso tem um contraste interessante para quando o Al Pacino sempre retorna para a namorada dele, o que ela é a única personagem feminina no filme, e ele sempre retorna para ela, às vezes em alguma medida parecendo que ele meio que quer, que ele tá infiltrado, né? Ele tá fingindo ser algo que ele não é, ou de fato é, né? Então ele sempre acaba retornando para ela, quase às vezes como procurando algum tipo de segurança, ou procurando algum tipo de âncora para a personalidade dele, querendo voltar para a vida que ele tinha em alguma medida, para lembrar da vida que ele tinha. Eu acho interessante como a gente tem esses momentos noturnos, ou seja na boate, ou seja nessas caminhadas urbanas, né, nesses planos abertos na rua. A gente tem essa luz azul de novo, e essa cor mais fria, e quando a gente tem os planos onde ele tá com a namorada, geralmente cenas de sexo, a gente tem um tom mais natural, uma iluminação mais natural, e em alguma medida também em cores mais quentes, assim, as cores dos corpos dos dois, o que de fato cria um contraste com esse ambiente do perigo, né, esse ambiente da investigação, e esse ambiente mais caseiro, esse ambiente que também remete
a personalidade do Al Pacino antes dele começar a investigação. E de fato, o filme, para além da figura do Al Pacino, que centraliza toda a trama do filme, e de novo traz esse aspecto da ambiguidade do personagem, dele estar fingindo ser algo que ele é ou algo que ele não é, de novo, acho que essa brincadeira é um tema interessante do filme. Acho que o filme também aborda essa questão de uma certa vida dupla que os personagens têm. A gente vê várias vezes personagens que estão na boate e tendo suas vidas fora da boate. E, de novo, como esses planos à noite tem esse contraste muito forte da iluminação, dessa incidência da luz azul e esses planos fechados, com muita informação acontecendo, o contraste fica muito claro quando a gente tem os momentos diurnos, né? E onde a gente tem uma iluminação mais natural, onde a gente vê esses personagens tendo uma vida mais civil, digamos assim, né? Então até dá um aspecto que, de novo, a gente centraliza na figura do Al Pacino, de ter essa vida dupla, mas acho que o filme como um todo traz um pouco dessa temática de vida dupla. E até pensando nessa figura do assassino, como a gente tem esse ambiente com muitas pessoas, e até uma questão interessante também, que o filme levanta um ponto interessante, essa questão do olhar. Em vários momentos a gente tem o personagem do Al Pacino servindo como os nossos olhos, né, servindo como os olhos da câmera, e ele sendo observado, ele sendo olhado, em alguma medida desejado, né, por causa desse ambiente da boate. Ele tá sempre sendo olhado com um certo tipo de desejo, mas essa noção de desejo se relaciona também com uma noção de predação, né, uma noção predatória. O que, em alguma medida, faz algum sentido até em outros cenários, né, em outros contextos, para além do ambiente dessa boate. Mas a gente tem essa noção, às vezes, desses personagens serem bastante ambíguos, da gente não saber quem eles realmente são. O que, de novo, remete também como o Friedkin trabalha essa questão do assassino. Porque a gente não tem exatamente claro quem é o assassino. A figura do assassino vai mudando no decorrer do filme. O próprio ator que faz o assassino vai mudando. A gente tem um confronto final com o assassino, a gente tem, em alguma medida, uma proposta de quem é o assassino, até um certo... se aprofunda nessa figura de um personagem que tem uma relação com o pai, mas a todo momento, no decorrer do filme, nas cenas de assassinato, a gente tem uma figura que é uma sombra. A gente tem uma voz que se repete, mas que não é a voz dos personagens em si, né? É uma voz que parece fora da cena, assim. O que tem dois aspectos para citar essa questão da voz, né? O filme ele teve muitos problemas na gravação em relação ao som, justamente porque teve muitos protestos nas gravações do filme, né, no caso. A comunidade LGBT lá de Nova York estava totalmente contra a gravação do filme naquele momento e atrapalhava as gravações fazendo barulho e etc. Então, boa parte das gravações, do áudio do filme é gravado em pós-produção. Mas, para além disso, para além dessa questão, também existe um certo uso da proposta do Friedkin em relação a essa questão do som, em relação à voz do assassino, em relação à musiquinha. Ele cantarola uma música infantil, né, uma cantiga infantil, onde ele pergunta basicamente quem está lá, quem é você, quem está lá, quem é você, algo nesse sentido, né, pelo que eu recordo. E no final, né, a figura que é estipulada para ser o assassino tem uma relação com o pai, e a voz do assassino é a voz do pai. Então essa questão da voz, essa questão da figura do assassino como ser algo que não é muito claro, é algo muito interessante dentro do filme. O que me remeteu muito ao que o Zizek, filósofo esloveno, fala num dos filmes dele, que é o Guia Pervertido do Cinema, algo nesse sentido. Ele tem um discurso sobre a voz, onde ele fala que a voz não é meramente um componente orgânico do corpo de um personagem, mas sim uma entidade autônoma que parece ver dentro ou além do eu, causando um conflito interno. Então a gente tem essa questão da voz que parece algo fora dentro da diegese do filme e ao mesmo tempo coaduna com essa noção desse assassino que não é uma figura clara, o que soma de novo, que eu acho que levanta de novo esse aspecto que o final do filme a gente tem mais um assassinato e mais uma figura entrando na boate, o que
parece que o filme cria um final ambíguo. A gente não tem uma resposta de fato. A gente não tem uma resposta de fato se o assassino era realmente quem o personagem do Al Pacino capturou, se ele vai assumir a culpa pelos outros crimes. Então, pensando em como eu abri o vídeo, né, falando dessa questão do suspense e da resolução de um crime, o Passeios da Noite acaba indo por um caminho bastante interessante de, ao mesmo tempo, tratar de uma maneira séria a investigação. A gente tem um certo aspecto até técnico de procurar digitais e etc. Mas, ao mesmo tempo, criar uma certa ambiguidade nessa figura do assassino, nessa figura do investigador, e trazendo vários elementos no decorrer do filme que tornam difícil a gente saber quem é de fato essa figura do assassino, né? Então, a todo momento o filme vai levantando pistas e deixando pro espectador o encargo de dar uma conclusão para a história, né? O que se relaciona muito com a cena final, onde a gente tem esse olhar do Al Pacino direto para a câmera, né? Quase olhando pro espectador e retornando esse olhar, né, da investigação. Então, essa questão do olhar é algo interessante no filme. A todo momento essa questão ambígua do olhar do investigador, do olhar do interesse sexual, do olhar do assassino, e no final das contas esse olhar retorna para o espectador e para a gente tomar nossas conclusões sobre o filme. E o filme acaba também fechando com uma sequência que é muito parecida com o que abre, né, a sequência lá da Bahia. No caso, no final do filme parece ser um amanhecer, mas a gente tem essa cena de novo, dessa espécie dessa Bahia. Outro aspecto que eu acho bastante interessante de comentar é em relação à questão dos espaços. Eu acho que a noção de espaço é um outro ponto interessante dentro do filme, né? Eu comentei em relação à questão das boates e os planos mais abertos nas áreas urbanas, né? Mas eu acho que tem essa questão desses espaços serem também esses locais onde certas regras, uma certa ordem existe, e isso contrasta de novo com essa noção que tem dos momentos diurno e dos momentos noturnos, né, no caso. Então, determinados espaços têm determinados tipos de comportamento e como, de novo, a figura do Al Pacino meio que está entre esses dois espaços, é onde a gente percebe melhor ainda esse contraste. Então a gente tem um momento onde uma travesti está ajudando na investigação e ela está lá no espaço da delegacia, né? E ela está botando o pé em cima da mesa e o policial lá diz para tirar o pé e tudo, que de novo demonstra como certos espaços requerem certos tipos de conduta, né? E aí a gente retorna para o personagem do Al Pacino, quando a todo momento na boate ele não consegue se comportar. Ali pede um outro tipo de conduta que ele não consegue seguir várias vezes. Então a gente tem a cena da questão dos lenços, né, que são códigos para o que se quer dentro da boate. Ele usa um lenço amarelo, ele acaba não sabendo exatamente como funciona, como ele tem que usar. Outra cena que é bastante interessante, quando na boate tá tendo a noite onde todo mundo tá fantasiado de policial, então também tem uma noção de representação, uma noção de faz de conta, né, dentro desse locus, né, desse local. O que, colocando em contraste com o ambiente diurno, também mostra que essas regras do cotidiano também, em alguma medida, são um faz de conta, são um tipo de conduta que faz parte de um determinado logador ou de um determinado local em um determinado momento. Para além disso, também queria destacar algumas sequências, onde a gente tem a maneira que o Friedkin enquadra algumas sequências, especialmente em relação ao plano de fuga, né? O plano de fuga seria essa questão, essa linha do horizonte que a gente tem no quadro, que geralmente ela fica centralizada, e algumas vezes ela fica centralizada, mas no caso em questão, em algumas cenas ele posiciona o foco, né, desse ponto de fuga na vertical. Eu acho bem interessante porque a gente cria um espaço também, às vezes vazio. Em algumas cenas a gente tem alguma coisa acontecendo nesse lado onde não está a ação, né? Então a ação fica meio como a ação fica meio na vertical, a gente tem às vezes um espaço que não está sendo, digamos, não faz parte do momento da ação, né, da cena, não faz parte
da situação. Mas eu acho interessante, em algumas cenas do filme a gente tem essas sequências onde desse ponto de fuga, né, meio que na vertical. Tem umas cenas também que eu acho interessante no apartamento da namorada do personagem do Al Pacino, onde a gente tem um corredor e ele faz algumas sequências bem legais nesse corredor, né, especialmente quando o Al Pacino e a namorada dele deram um tempo, né, tiveram algum tipo de discussão, né, a relação esfriou, e a gente tem eles enquadrados, o distanciamento deles enquadrado nessa relação desse corredor. E outras sequências também onde a gente não tem, de novo, esse ponto de fuga centralizado. Sempre os personagens não estão centralizados no quadro, eles estão sempre às vezes no lado, ou como eu comentei ainda agora, nesse ponto de fuga vertical, né? Eu acho um aspecto interessante dessa questão em como o Friedkin enquadra esses ambientes fechados, em algumas sequências de ação nesses ambientes fechados. Tem outras que esse ponto de fuga está centralizado, mas eu acho curioso essas cenas onde a gente tem esse tipo de enquadramento. Então, Parceiros da Noite é um filme que a gente pode pensar como um suspense, né, como um thriller policial, mas ao mesmo tempo, ao trabalhar essa questão da investigação, consegue trazer uma questão de ambiguidade em relação à figura do personagem, trabalhar esse aspecto psicológico do personagem que está vivendo essa vida dupla, consegue trazer uma camada a mais para essa noção de investigação. Ao mesmo tempo que consegue trabalhar essa questão do olhar, que brinca com essa noção de um olhar investigativo, ao mesmo tempo que brinca com essa noção desse olhar de interesse sexual, esse olhar predatório dentro desse ambiente. Então são vários olhares que acabam se misturando dentro desse ambiente. Esse olhar da investigação, esse olhar do interesse sexual, do desejo, né, da caça, mas ao mesmo tempo também esse olhar do assassino, né, esse olhar voltado para a violência, como tudo acaba se misturando dentro desse ambiente, ao mesmo tempo que também essa figura do criminoso acaba quase se transformando numa sombra. O filme acaba brincando com essa noção de predador e presa. Então essa dinâmica do assassino se tornar vítima acaba sendo uma representação dessa noção de predador e presa, que acaba tomando conta também do personagem do Al Pacino, que está adentrando nesse universo, né, que está também se descobrindo, né, no caso, em alguma medida. Então, Parceiros da Noite do Friedkin talvez seja um suspense policial que acaba sendo quase um mergulho no universo, mas também uma discussão sobre essa noção do olhar de predador e presa, no caso, né? Se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você deixe o like e se inscreva no canal. E comente o que você achou do filme e também o que você achou desse vídeo, né? Vamos discutir sobre esse filme, o que você acha do Parceiros da Noite e outros filmes do Friedkin também. E deixe sugestões para as próximas videocríticas ou outros vídeos do canal. Se você gosta de podcast, também está na descrição meu podcast, Sem Mais Podcast. É isso então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.